Valendo. E aí, galera do VO2, estamos aqui com o melhor nutricionista esportivo, Rodolfo Pérez, né? Melhor nutricionista esportivo do Brasil. Então a gente vai estar fazendo algumas perguntinhas aí, o Rodolfo gentilmente vai estar respondendo aí para vocês as dúvidas que as pessoas têm aí em relação a treinamento, a suplementação, né? Bom, Rodolfo, como que o shake, né? A gente tem que usar proteína e carboidrato depois do treino, né? E como seria a funcionalidade dessa proteína depois do treino? Como que seria fisiologicamente agiria a proteína após o treino a gente estar utilizando ela? Perfeito, Marcelo. Acho que antes de tudo nós temos que verificar o nível do treinamento. Muitas vezes eu observo a pessoa fez a matrícula hoje na academia e já comprou o whey um dia antes, né? Ou uma outra proteína. Então, primeiramente, você tem que ter um treino que promova tal necessidade de uma ingestão, seja de proteína, seja de carboidrato, logo após o treino. Para uma pessoa iniciante, o quanto antes ela fizer uma refeição após o treinamento já seria viável. Seja um sanduichinho com frango desfiado, seja um iogurte com granola, alguma coisa mais simples, né? Que eu observo que as pessoas muitas vezes têm aquele imediatismo. Não, comecei a treinar hoje, vou fazer aeróbico em jejum, vou tomar um monte de suplemento, sendo que nem tem demanda de treino para isso. Então tem que ser uma escala progressiva. Então a pessoa começou ali a desenvolver um treinamento com mais intensidade, necessita de um aumento no seu processo uma melhora no seu processo recuperativo, aí sim partir para uma suplementação de uma proteína com um carboidrato após o exercício. Então, qual que seria a vantagem da whey pós exercício? Basicamente, a sua velocidade de absorção ser rápida. O que também não tornaria essa whey interessante a ser utilizada em outros momentos do dia. Por exemplo, tem muita gente que usa whey antes de dormir. Aí já não seria interessante uma whey, já seria interessante uma caseína, que tem uma absorção mais lenta, ou até mesmo a própria refeição. Eu vou dormir logo após o jantar, então não tem necessidade de jantar e tomar uma caseína logo após. E sim, aquela proteína do jantar já foi suficiente. Então a vantagem da whey pós-treino é a sua velocidade de absorção. E nós temos a whey concentrada, a whey isolada, hoje a whey hidrolisada, que acaba tendo um custo maior e realmente tem propriedades bem interessantes. Só que a pessoa também tem que pensar no custo-benefício disso tudo. Não vai ser a qualidade de uma whey hidrolisada para uma pessoa que faz uma alimentação bem mais ou menos que vai trazer o grande resultado. Então sempre avalie o nível de treinamento e o nível da sua alimentação. Corrija primeiro todas as refeições do seu dia para depois disso você entrar com uma suplementação como a whey. O seu treino está perfeito, a sua alimentação está perfeita, aí sim vale a pena o investimento em uma whey hidrolisada, né? O seu treino está a um nível mais intermediário, realmente uma whey concentrada que já seria viável, já traria grandes benefícios. Certo. E em relação ao treinamento, como você diz, treinamento em jejum realmente é válido para uma pessoa que tem... Porque as pessoas que você acabou de falar, já começa a treinar, já quer fazer um treinamento de jejum, quer tomar uma suplementação, quer tomar isso, quer tomar aquilo, não corrige a alimentação, que é o ponto fundamental. Então assim, o treinamento em jejum para uma pessoa que já tem um nível de treinamento mais alto, realmente ele tem o benefício ou ele tem um catabolismo muscular? Como é que funcionaria isso? Perfeito. Nós sempre trabalhamos em uma equipe multidisciplinar. Como é o nosso caso, nós já temos alguns alunos, alguns pacientes em conjunto, né, Marcelo? Então, o aeróbico em jejum é uma carta na manga que o treinador e nutricionista, que é a equipe multidisciplinar, tem para aqueles momentos assim, que estamos quase no nosso físico ideal e está faltando mais alguma coisa. O treino já está perfeito, já existe talvez um aeróbico pós-treino, já num volume de tempo e intensidade perfeito. A dieta já literalmente não tem, mas aonde ali você restringir talvez o carboidrato de uma forma que não fique ali uma dieta tão restritiva para o paciente. Então é aquela carta na manga. E muitas pessoas acabam até queimando a largada, né? Estou lá com 30% de gordura, vou fazer aeróbico em jejum. Não, isso realmente é uma pessoa que já está num nível de desenvolvimento físico bem avançado e principalmente que ela se sinta bem com esse aeróbico em jejum. Muitas pessoas não se sentem confortáveis, outras se sentem maravilhosamente bem com esse aeróbico em jejum, porque realmente você estará com seus níveis de glicogênio mais reduzidos, então você utilizará mais gordura como fonte de energia. A fisiologia é clara e básica com relação a isso nós não temos o que discutir, né? A questão é se a pessoa tem nível de treinamento para isso, se ela está no momento em que realmente é a hora certa para você utilizar esse aeróbico em jejum também.
Tem essa questão do efeito catabólico desse aeróbico, né? Isso na prática, e os estudos já começaram a comprovar, né, que é muito difícil falar em estudo em aeróbico em jejum, porque não é muito fácil você controlar um dado como esse, né? Mas já começaram a aparecer alguns estudos também comprovando que o uso de BCAAs antes dessa atividade aeróbica em jejum, ou até mesmo durante, você acaba tendo uma amenização nesse efeito catabólico de uma atividade feita sem ingestão de carboidratos antes. Uma outra alternativa, por exemplo, a pessoa treina com pesos de manhã. Lembrando que o treinamento com pesos nunca deve ser realizado em jejum. Aí é outra situação que não deve ser realizada. A pessoa treina com pesos de manhã. Poxa, não ficaria viável ela fazer o treinamento em jejum e na sequência fazer o treinamento com pesos. Então uma técnica muito utilizada também é o aeróbico realizado à noite, mas antes desse aeróbico uma refeição isenta de carboidratos. Certo. Também é uma alternativa bem interessante que nós trabalhamos muitas vezes aqui, principalmente com alguns atletas, né? Porque essa é uma prática mais restrita a alguns atletas do que a pessoas mais comuns. O atleta, né, também tem um nível muscular muito desenvolvido, né? Não vai estar... Exato, e uma maturidade muscular, né? Não é uma massa muscular já muito bem estabelecida que ele já não cataboliza tão facilmente também. Então o BCAA ele entraria para evitar o catabolismo muscular e ter o retardamento da fadiga, periférico central. Exato. O BCAA é um dos melhores suplementos que nós temos a nível esportivo. Isso sem dúvida. Tem até alguns estudos que meio que distorcem essas informações, mas na prática isso, pelo menos há 20, 30 anos, o BCAA é muito bem utilizado e hoje temos BCAAs com ótima biodisponibilidade, principalmente o BCAA em pó, que permite o uso até durante o exercício. Legal. E em relação à retenção hídrica, Rodolfo, a pessoa às vezes está com aquele braço legal e tal, mas está retido. Como que a gente, né? Como que a gente pode diminuir essa retenção hídrica da pessoa e tal, para crescer mais a musculatura? Perfeito. Um conceito que as pessoas têm que deve ser muito bem trabalhado é a questão da ingestão de sal, né? O sal de cozinha realmente. Nós utilizamos muito mais sódio do que nosso organismo necessita. O próprio alimento já tem o sódio necessário, né? Se nós eliminássemos todo o sódio da alimentação, mesmo o sal do preparo dos alimentos, principalmente esse sal de adição, em salada e por aí vai, nós teríamos uma redução muito grande nesse processo de retenção hídrica indesejável, né? Eu acredito que é um dos maiores erros realmente da alimentação das pessoas hoje, essa mania de colocar sal. E outro hábito que é super comum, mas a maioria das pessoas não respeita, é a ingestão de água, né? Porque a ingestão de água não é aquela história de eu preciso tomar 2 litros de água por dia. Você tem que contabilizar a ingestão de água por hora. No caso, por exemplo, tem que tomar de 200 a 500 ml por hora, que seja. Então controla essa ingestão durante todo o dia e não esperar necessariamente você ter sede. A sede já é um sinal bem tardio de desidratação. Então a baixa ingestão de água com a ingestão inadequada de sódio promovem essa retenção hídrica indesejada, né, que realmente é um grande problema para a maioria das pessoas também, devido a processos alimentares que são simples de serem resolvidos. Basicamente tirar o sal, né? Evitar o sal e ter uma ingestão. O que parece que é simples, mas é muito complicado. Né? Principalmente para as pessoas que não comem em casa, que se alimentam em restaurantes. Né? Então é algo complicado de você resolver assim de um dia para o outro. Então que pelo menos esse sal de adição seja algo assim para ser evitado assim, a partir de hoje, por exemplo. Né? Deixar só restrito aquele sal do preparo dos alimentos realmente. Entendido. Então pessoal, esse foi o Rodolfo Pérez aí, mostrando um pouquinho para vocês aí o que tem de melhor de treinamento, suplementação. E muito obrigado, Rodolfo. Foi um prazer, Marcelo. E quem gostou, curta, compartilha e dá um joinha lá para nós aí. Valeu, obrigado.